Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e nessa aula nós vamos continuar resolvendo problemas de equações do primeiro grau. Eu trouxe dois problemas para resolvermos nessa aula. Nosso combinado é sempre valendo. Nessas aulas de exercícios, vocês façam a leitura do exercício comigo, depois dê uma pausa no vídeo, tente fazer, depois retoma para conferir o resultado. Vamos lá? Então, o primeiro problema é: no restaurante há 12 mesas, todas ocupadas. Algumas por 4 pessoas e outras por apenas 2. Um total de 38 fregueses. A pergunta é: qual o número de mesas ocupadas por apenas 2 pessoas? Bom, agora que você já deu uma pausa e já tentou fazer, vamos fazer junto. O que eu vou fazer? Eu vou chamar de x a quantidade de mesas ocupadas por 4 pessoas. E vou chamar de y a quantidade de mesas ocupadas por 2 pessoas. Então, quantas mesas eu tenho nesse meu restaurante? Nesse meu restaurante há 12 mesas. Isso me leva a concluir que a quantidade x mais a quantidade y é 12. Por outro lado, eu sei o seguinte: a outra informação que eu tenho é em relação à quantidade de pessoas, que é 38. Se numa mesa x é a quantidade de mesas com 4 pessoas, quantas pessoas tem sentadas então em mesas de 4 lugares? 4 vezes x, ou seja, 4 vezes a quantidade de mesas para 4 lugares. Quantas pessoas tem sentadas em mesas com capacidade para 2? 2 vezes y. E o que eu sei é que essa quantidade aqui é 38. Já estou então com as minhas duas informações. Estou apto a resolver o sistema. Vamos resolver esse sistema aqui utilizando o método da adição. Então, sei que x mais y é igual a 12 e que 4x mais 2y é igual a 38. Se eu multiplico, por exemplo, essa minha primeira equação por menos 4, veja só o que acontece. Eu vou ter o seguinte, ó. Menos 4x menos 4y igual a menos 48. Na outra equação, é 4x mais 2y igual a 38. Bom, somei as equações, cheguei à conclusão de que menos 2y é igual a menos 10. Eu chego ao que eu queria, a quantidade de mesas ocupadas por 2 pessoas. Essa quantidade é y igual a menos 10 dividido por menos 2, que é 5. Então, eu tenho 5 mesas ocupadas por apenas 2 pessoas. Agora vamos lá. Pensa comigo no seguinte: quando eu resolvo um sistema de equações, um problema de sistema de equações, eu não posso esquecer do que é mais importante. Eu posso ser criativo nessa resolução. Eu posso sempre resolver um problema de uma outra maneira. Vamos pensar o seguinte: não vamos escrever não. Esse meu restaurante há 12 mesas. Umas com 4 lugares e outra com 2 lugares. Supõe que todas as mesas tivessem sido ocupadas por 4 lugares. Então, todas as mesas com 4 lugares. Como eu tenho 12 mesas, quantas pessoas eu teria nesse restaurante? 48. Como não são 48 pessoas, sim 38, essa diferença é feita pelas mesas de 2 lugares.
A diferença entre 48 e 38 é 10. Então, tem 10 pessoas que foram contadas a mais. Essas 10 pessoas estão em mesas de 2 lugares. Então, se você divide 10 por 2, tá aí. 5 mesas de 2 lugares. Vamos fazer mais um problema. Vamos lá. Vamos fazer a leitura do próximo problema. O próximo problema é o seguinte. Eu tenho um copo cheio com massa 385 gramas. Com 2/3 de água, a massa desse copo é 310 gramas. Eu quero saber a massa do copo vazio. Como é que a gente vai fazer para transformar essas informações num sistema de equações do primeiro grau? Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de V massa do copo vazio. E vou chamar de A massa de água no copo. O que eu sei? Que quando eu somo a massa do copo vazio mais a massa de água no interior do copo, essa soma dessas massas dá 385 gramas. Quando eu junto agora o copo vazio com 2/3 de água, isso dá 310 gramas. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Por que eu não multiplico essa primeira equação aqui por menos 1? Tá aqui a segunda equação por menos 1. E somo com a de cima. Quando eu faço isso, ó, olha o que nós vamos ter. V menos V. V menos V cancela. Eu vou ficar com A menos 2A sobre 3. Ou seja, 1A menos 2/3 de A. O que eu vou ficar? Com A sobre 3 igual 385 menos 310. Eu pergunto, quanto é 385 menos 310? Isso dá 75. Se eu quero descobrir, então, a massa de água no copo, a massa de água no copo é A, que é 75 vezes 3. 75 vezes 3 é fácil, ó. Você tem 210 mais 15. 210 mais 15 dá 225 gramas. Essa é a massa de água. Bom, só que o que a gente quer é a massa do copo vazio. Então, a massa do copo vazio é um número que, somado com 225, vai dar 385. Então, V mais 225 é igual a 385. O V que eu procuro é 385 menos 225. Então, o meu V está aqui, é 160 gramas. Um abraço, até o nosso próximo encontro.